Bom dia, você que tem nos acompanhado com as reflexões natalinas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Queria te dizer que tudo o que está relacionado ao nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus me impressiona e me desafia. Hoje, de forma muito especial, durante todo esse mês, nós estamos no entorno do nascimento de Jesus. Hoje, o texto que nos inspira está em Lucas, capítulo 1, versículo 26, que diz: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Eu acabei de ler Lucas capítulo 1, do 26 até o 35 e depois o 37 e o 38. Eu fiz questão de ler essa narrativa porque ela tem a sua emoção, ela tem o seu brilhantismo nesse encontro tão precioso que esse anjo, né, o texto diz que foi o anjo Gabriel que veio a Nazaré para encontrar-se, para anunciar a Maria o que iria acontecer a partir dali e também da escolha de Deus acerca dela, acerca da missão, do zelo do Senhor, que a escolhera para uma missão tão grandiosa, tão nobre e ao mesmo tempo tão arriscada, porque Maria engravidou. Claro, ela engravidou do Espírito Santo, mas ela engravidou antes do casamento. Nós sabemos que há todo um desdobramento em torno disso, e eu queria destacar algumas coisas que me impressionam profundamente no relato bíblico. O primeiro momento que eu quero destacar aqui é quando o anjo se aproxima e diz para ela tudo o que ele acaba de dizer. Você ouviu a leitura, você sabe, a jovem estava lá no cantinho dela e de repente aparece nada mais, nada menos do que um anjo anunciando a Maria os propósitos de Deus em visitar o seu povo, mais ou menos 400 anos depois de um longo silêncio, depois do último profeta, que foi Malaquias. Há um grande silêncio e Deus irrompe agora esse silêncio, quebrando esse silêncio através do anúncio do anjo para Maria acerca do que iria não só acontecer à vida dela, mas também para sua família, para toda a nação de Israel e para todos os povos. Me impressiona particularmente esse encontro entre Maria e o anjo, por conta da proximidade, dos desdobramentos, de tudo que estava envolvido nessa missão, tudo que iria acontecer, o inédito, o extraordinário, o sobrenatural, que só Deus realmente pode realizar.
E quando o anjo se aproxima de Maria, eu estou me lembrando de um dos nomes de Jesus, que está definido aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando ele diz: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Também uma profecia que aqui está sendo revelada de Isaías 7,14, que diz que ela ficará grávida, que dará à luz um filho e que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E é muito interessante porque eu não sei se você tem lidado, você tem tido o privilégio de ser visitado por Deus em momentos extremos de profunda importância e que Deus se aproxima e Ele não só cuida, como também Ele intervém e Ele traz um novo tempo e Ele começa uma nova história. Ele já fez isso comigo e eu conheço muitas pessoas que realmente Deus tem feito o extraordinário na vida dessas pessoas. Eu conheço uma mulher, por exemplo, que ela estava dentro de um ônibus e depois de um dia de trabalho, ela dormiu profundamente durante a viagem e quando ela acordou tinha acabado de haver um assalto que pela graça do Senhor ela não teve o desprazer nem a tristeza sequer de ser incomodada, porque na hora que ela ia ser incomodada, os homens foram retirados de forma surpreendente, rápida, e essa mulher então me contou essa história do cuidado de Deus e do socorro de Deus. E não só com ela, nem só comigo, mas tantas outras pessoas. Eu também quero chamar a atenção que depois que o anjo diz para Maria tudo o que irá acontecer, ele então fala para ela, no versículo 28, o anjo aproximando-se dela disse: alegre-se, agraciada, quer dizer, escolhida, separada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar. Eu quero chamar a atenção aqui para o próximo versículo, quando o anjo diz: não tenha medo, Maria. Todos os riscos que ela teria que enfrentar. O anjo diz claramente: não tenha medo. Novamente ele afirma, você foi agraciada por Deus. E aí ele vai desvendar tudo o que irá acontecer, ele vai revelando passo a passo, detalhe a detalhe, e ele vai acalmando Maria, e Maria então pergunta: como acontecerá isso? E a resposta vem no versículo 37, nada é impossível para Deus. E aí em seguida respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio desse dia, ressaltando que realmente não há nada impossível para Deus. E qualquer que seja a causa, qualquer que seja a dificuldade que você está enfrentando agora, coloca diante do Senhor. Leva para a apreciação do Senhor. Ele vai trazer uma resposta de paz, de ânimo, de encorajamento, como o anjo trouxe da parte de Deus uma palavra de encorajamento para Maria e também para a humanidade, porque através dela Deus abençoa a humanidade inteira. Maria se rende, glorifica a Deus e se coloca à disposição, dizendo: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que essa também seja a nossa disposição nesse dia e nos dias que virão, de nos colocarmos à disposição de Deus para qualquer que seja a missão, o propósito, a direção e o desejo do Senhor para as nossas vidas. Um grande abraço. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é a reflexão desse dia. Amém.